Se a gente for entender o alcoolismo de uma forma técnica, né, entender como é que o cérebro lida com as coisas, como é que pegar a neurociência mesmo, de como é que funciona o cérebro, a gente vai perceber, sem muita dificuldade, que uma das coisas que acontece no cérebro quando a pessoa tem o alcoolismo é que ela busca lidar com os sentimentos, muitas vezes seguindo o caminho mais fácil dos neurônios que estão ali, do jeito que o cérebro começa a se organizar, que é bebendo. Né? Então, se a gente cria uma situação de muita pressão, talvez alguém vá comer doce, talvez alguém vai comer sorvete, talvez alguém vai maratonar uma série, vai se fechar, talvez alguém vai fazer exercício, outros vão meditar. Né? O alcoolista, pelo que a gente entende pela doença do alcoolismo, tem uma enorme chance, inclusive, de beber mais por cima. Né, pela dificuldade de lidar, porque é uma coisa madura, é uma coisa adulta, e a maior parte de nós vai ter dificuldade de olhar para os nossos defeitos e pensar, raciocinar com calma, ter paciência. E aí tem um conceito bem interessante do Daniel Goleman, que tem num livro famoso da inteligência emocional. Ele cita um fenômeno interessante que realmente acontece, que se chama sequestro amidaliano. O que é isso? A amígdala é uma região do cérebro, né? Não é a da garganta, tá? Tem uma amígdala na garganta, ou tonsila palatina, isso é na garganta, mas tem uma amígdala, uma região chamada amígdala no cérebro, que ela é responsável por ativar o circuito de medo, né? Ou de ansiedade, ou de raiva também. É um instinto de luta ou fuga. É ali que é o centro dessas reações. Então, olha que interessante. A gente tem né, se a gente pensar numa teoria evolutiva, a gente tem uma evolução que veio do animal, vamos dizer assim, uma coisa mais animalesca. Então, o nosso cérebro tem esse funcionamento muito semelhante aos animais e isso é positivo para a nossa sobrevivência. Quando a gente recebe informações do ambiente, pelos olhos, pelos órgãos do sentido em geral, pelo ouvido, escuta alguma coisa, o primeiro lugar que vem essa informação é na amígdala, que é esse centro do medo, esse centro ou da raiva. E aí depois tem várias conexões que vão para o córtex pré-frontal, ou neocórtex pré-frontal, que é a parte do raciocínio, de ponderação, de organizar o pensamento, de entender, interpretar aquilo que está acontecendo e organizar, porque pensa, a gente minimiza às vezes, mas se for pensar, é uma atividade cerebral muito poderosa. Se fosse pensar um computador com a capacidade do cérebro, seria um computador que faz muitas ações ao mesmo tempo, porque pensa, para uma pessoa olhar para o que ela fez, ela digerir esse sentimento, ela calcular que ela está errada, ela ter otimismo que ela vai poder mudar, ela entender e dividir a questão de que a família não odeia ela e que ela não é a pior pessoa do mundo. São vários processos mentais que exigem muita energia. E o que acontece? Quando esse sequestro amidaliano, ele tende a acontecer em 3 situações mais comuns, que é ou situações de agressividade. Por exemplo, se você fazer um estudo científico em que mostram um rosto com raiva, geralmente um rosto de uma pessoa com raiva é uma das coisas que para a maioria das pessoas cria um sequestro amidaliano. Quer dizer, o que ativa muito a amígdala. Um rosto de desconhecido com raiva, uma foto apenas também já é capaz de causar isso. Então imagina a cara de alguém que você tem expectativas e tal, você está meio envergonhado com raiva. Então isso é uma das coisas que pode causar o sequestro amidaliano. A agressão, a humilhação, né? Isso é subjetivo, mas é uma sensação de humilhação, de se diminuir. E a pessoa que recebe uma humilhação, ela pode tanto abaixar a orelha, né? Eu brinco um pouco com isso, que aqui na minha região fala com as orelhas baixas, ou com o rabo entre as pernas, que é uma forma didática de explicar assim como a pessoa se submete, né? Aquele julgamento visto como uma humilhação, ou ela pode rebater, né? Dizer, não, isso está tudo errado. E também é uma forma de humilhação que ela sentiu, e aí por isso ela se defende. E aí é interessante, porque daí me perguntaram recentemente nas caixinhas de pergunta do Instagram, que eu abro quase todos os dias, né? Falaram assim, ô, doutor Vitor, o que eu respondo quando meu esposo fala que ele bebeu ontem só um pouquinho, mas eu sei que ele encheu a cara? Provavelmente ele chegou e falou que bebeu só um pouquinho em resposta a alguma acusação, alguma coisa, algum sentido de humilhação, que, claro, para o alcoolista, esperada já. E o familiar olha, não, mas não é uma humilhação, porque eu falei foi uma coisa pequena. Mas é que aos nossos olhos a coisa pode ser de um jeito, aos olhos do outro muitas vezes é diferente. Então, essas 3 situações são agressão, humilhação e confusão. Por exemplo, confusão, um exemplo que seria que o familiar pode causar é o quê?
é dizer uma coisa que... Vou pegar um exemplo comum e talvez óbvio para quem já está acompanhando há mais um tempo. Assim, poxa, por que ontem você não parou no segundo copo? Isso é algo que cria confusão. Porque o alcoolista também pode se iludir de que é fácil, ou que é natural, ou que é esperado que depois que ele comece a beber ele consiga parar. Mas a gente já falou em episódios anteriores o porquê isso no alcoolismo não é algo esperado. Então essas três situações podem causar confusão. E o sequestro amidaliano é o quê? A amígdala se ativa de uma forma tão forte do medo ou da raiva que faz com que as conexões do córtex pré-frontal que raciocinam, refletem sobre as coisas, se desliguem. E aí a pessoa começa a se defender. Ela começa a dizer coisas que são até às vezes meio bobas, ou, poxa, como que pode? Você está errado. Como é que você não se sente culpado? Porque talvez ele está numa situação de sequestro amidaliano, né? Está tão envolvido numa emoção ou num funcionamento mental que ela para de ser racional. Né? Isso pode acontecer com um familiar também.